Olá, meus amigos. Que alegria reencontrá-los hoje. E nós hoje vamos discutir, vamos tratar de direito civil. Aquilo que é mais importante, aquilo que vem sendo cobrado em concurso e aquilo que efetivamente pode servir como uma dica, como uma referência para o concurso de procurador do município de São Paulo. É muito importante, de saída, nós chamarmos atenção para alguns aspectos de relevo no edital. Esses aspectos que eu gostaria primeiramente de chamar a sua atenção, aspectos que são mais relevantes, são aspectos de ordem prática, de ordem estrutural no estudo da matéria. E aí, em seguida, eu reservei aqui alguns assuntos que são de particular relevância. Eu vou abordar junto com você algumas matérias que são altamente prováveis de serem cobradas na medida em que envolvem a fazenda pública, que envolvem o poder público. Mas antes disso, eu queria lhe chamar a atenção para alguns detalhes. Vamos partir de uma premissa, vamos partir de uma ideia preliminar. O que estudar? Concurso público, é bem verdade, às vezes traz surpresas inesperadas, desagradáveis. Verdade sim. Mas não menos verdade é o fato de que, ordinariamente, os concursos procuram ter uma lógica. Os concursos, aparentemente, ao menos, procuram sinalizar, apontar dentro de um determinado sentido. Com isso, eu quero já lhe propor uma reflexão. O edital de Direito Civil ficou com 27 pontos. São 27 diferentes pontos, diferentes matérias que podem ser indagadas. O edital ficou tão extenso que ele envolve até mesmo família, na parte de casamento e união estável. Até mesmo família, sucessão legítima. Portanto, de um jeito ou de outro, o edital termina passeando por todo o percurso do direito civil. Todas as matérias do direito civil, de um modo ou de outro, terminam abrangidas pelo edital. Nesse ponto é que eu queria lhe dar a dica. O que eu acho que seja de grande relevo estudar. Primeiro, um lado prático. E qual é o lado prático? Anota para mim, não esquece disso. Alguns aspectos práticos do estudo. Leia, porque são leis relativamente pequenas, porque são dispositivos de fácil acesso. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Está no edital, custa ler? 17 artigos. 17 artigos. Até o artigo 7º, a lei de introdução cuida da teoria da norma. Do artigo 7º ao 17, cuida de direito internacional privado. Então, lei de introdução às normas do direito brasileiro. Do 1º ao 6º, direito internacional privado. Do 7º ao 17, direito internacional, teoria da norma. Do 1º ao 6º, teoria da norma. Do 7º ao 17, aí fica mais fácil ainda, porque aí é direito internacional privado. Vale a pena ler. Vale a pena ler. A probabilidade de cair é muito grande, o texto legal é relativamente pequeno, então vale a pena. Outro, responsabilidade civil. Eu não deixaria de estudar. Observe, se você contabilizar que uma questão de lei de introdução, você tem grandes chances estudando ali os 17 artigos. Outra grande chance de você fazer mais um ponto em direito civil vem de responsabilidade civil. São 27, 28 artigos, do 927 ao 954. 927 e 954. Não lhe custa ler. Você pega um código, de preferência aí, pega um código comentado, porque o código comentado vai lhe dar um volume maior de informações, vai lhe dar as súmulas aplicáveis à matéria. Então, vai no código, 20 e poucos artigos, você vai fazer uma revisão rápida, objetiva, e com essa revisão você já garante aí outra questão, agora abordando a responsabilidade civil. Então, duas matérias não lhe custam ler. Lei de introdução e responsabilidade civil a parte do código. Terceiro aspecto que eu também recomendo uma leitura direta do código. Teoria geral dos contratos. Teoria geral dos contratos. É outra leitura objetiva, direta. E a teoria geral dos contratos, começando ali no 421 e chegando até o 483, então, 482, então, não são muitos artigos, cerca de 59, 60 artigos, você vai conseguir ler aquilo de forma objetiva, simples, e ali, com certeza, você também garante mais um pontinho. Leu essas três matérias, agora vamos racionalizar. Parte geral, reais,
E aí o que eu estudo, Cristiano? O que eu estudo, aqui tem uma pegadinha. No que diz respeito à parte geral e a reais, procure centralizar o seu estudo naquilo que é mais importante. Na parte geral, desconsideração da personalidade jurídica, direitos da personalidade, prescrição e decadência, ato ilícito. Estes assuntos têm tido um volume maior de perguntas em concurso. Então, na parte geral, centralize os seus esforços ali. E aqueles assuntos que envolvem o interesse do município. Esses vocês verão comigo daqui a pouquinho. Daqui a 2 ou 3 minutos nós começamos a abordar todos eles. Eu trouxe aqui muitas questões que envolvem, direto ou indiretamente, o interesse da Fazenda Pública, do Poder Público, e por isso nós vamos abordar. Agora, não esquecer que, da parte geral e de reais, você vai centralizar aquilo que é de interesse para o concurso que você abraçou. Portanto, na parte de reais, não deixa de ler posse, possessórias, uso capião. Porque posse, possessórias, uso capião são matérias que dizem respeito e com particularidades ao interesse da Fazenda Pública, ao interesse do poder público. Aqui nós temos, inclusive, algumas variações de ordem processual. Ação discriminatória. Lá, em processo civil, tem ação discriminatória. Concursos para procurador normalmente perguntam de ação discriminatória por conta da especificidade da matéria. Então, não perca a referência daquilo que você está estudando. Teoria Geral dos Contratos. Responsabilidade civil, lei de introdução, dá para você fazer uma leitura concentrada, de preferência com código comentado. Parte geral, reais. Parte geral, reais. Escolhe aquilo que é mais importante para ler. Escolhe aquilo que é mais importante. Bom, e obrigações? Obrigações também dá para fazer uma leitura focada, centralizada no que é importante. Agora sobrou o quê? Família, sucessões. Bom, pode cair? Pode. Está no edital. São os últimos pontos da parte de civil do edital. Mas vai cair? Sinceramente, eu acho que não. Se concurso tiver lógica, alguma lógica, não deve cair. Contudo, tá lá no edital. Eu só não sei se vai dar tempo de ler tudo, porque se você já tem tempo sobrando, controlado, aí tudo bem, leia sim, faz bem, não faz mal. Mas se você ainda tem que ler administrativo, constitucional, processo civil, matérias que têm uma probabilidade de cair muito maior do que família e sucessões, casamento, união estável, sucessão legítima, aí procure envidar os seus esforços, concentrar os seus esforços naquilo que efetivamente é mais importante. Então, eu tomo esses primeiros minutos para nós trocarmos essa ideia preliminar, para lhe apresentar esse fundamento de que direito civil para concurso de procurador precisa ser focalizado, precisa ser centralizado. Não dá para explorar família, sucessões, como normalmente se faz nos concursos de MP, magistratura, defensoria. São focos diferentes e, por isso, a sua atenção deve estar também em campos diferentes. Responsabilidade civil, teoria geral dos contratos, lei de introdução, dá para ler o texto. O texto. Parte geral, reais, escolhe o que é importante. Obrigações também. Obrigações também. E no mais, vamos estudar aquilo que realmente pode cair. Eu escolhi alguns temas. Meu amigo Johnny comigo aqui nessa noite. Vamos juntos. Na sua tela você começa a conferir comigo. Direito civil, esse é o nosso assunto de hoje. Vamos fazer aqui uma grande revisão e eu começo com esse assunto. Com esse assunto. Olha, eu tenho acompanhado os concursos de AGU, de procurador. Impressionante como esse assunto aqui tem sido perguntado. E tem uma certa lógica, tem sim. Participação da Fazenda Pública na herança jacente vacante. Esse é o primeiro assunto de hoje. Você comigo. Vamos falar sobre a participação da Fazenda Pública na herança jacente vacante, começando a nossa revisão, começando a prospectar as matérias. Muita atenção, por que o assunto é importante? Porque o Código de 2002 alterou a sua ordem de vocação sucessória. Lembra como era? No Código 16, a ordem de vocação sucessória trazia consigo a Fazenda Pública. No Código 16, a Fazenda Pública herdava na ausência de herdeiros. A Fazenda Pública figurava na ordem de vocação sucessória. Assim, no Código 16, quando uma pessoa falecia, a sua herança era transferida para os seus descendentes. Se não tinha descendentes,
para os ascendentes. Se não tinha ascendente, para o cônjuge ou companheiro. Se não tinha cônjuge ou companheiro, para os colaterais. E não tendo colaterais, a fazenda pública figurava como herdeiro. O Código de 2002, no artigo 1829, corrige essa imperfeição. Veja comigo. O artigo é o 1829, ordem de vocação sucessória. Ordem de vocação sucessória. Essa ordem de vocação sucessória, 1829 do Código Civil, essa ordem de vocação sucessória estabelece o seguinte: primeiro, serão convocados os descendentes. Primeiro, os descendentes. E se não tem descendentes, serão chamados em seguida os ascendentes. Bom, mas em relação aos descendentes e ascendentes, só para você lembrar que junto deles será chamado o cônjuge ou companheiro, que passam a figurar do lado deles. Do lado deles. Se não tinha nem descendente nem ascendente, aí será a vez da convocação do cônjuge sozinho. O cônjuge será convocado sozinho. E se não tinha cônjuge, tudo bem. Aí serão chamados os colaterais até o 4º grau. E junto com esses colaterais, o companheiro. Perceba que o companheiro não figurou ao lado do cônjuge. O companheiro não está ali do lado do cônjuge. E finalmente, só então, se não tinha sequer colateral, aí convoca-se o companheiro sozinho. Você pode observar aqui na sua tela que a fazenda pública deixou de figurar na ordem de vocação sucessória. A fazenda pública não mais figura na qualidade de herdeira. A razão é simples. A fazenda não pode ser herdeira porque a fazenda recebe na ausência de herdeiros. E é exatamente por isso que a fazenda pública não mais figura na ordem de vocação sucessória. Ela não é herdeira, ela recebe na ausência de herdeiros. Ora, nessa linha de compreensão, nessa linha de percepção, nós já podemos então perceber que a fazenda pública não é herdeira, a fazenda pública não figura no código como herdeira, mas ela recebe a herança que se encontra acéfala. Acéfala. Aquela herança que não tem titular, porque não teve herdeiros previstos em lei e porque também não teve herdeiro testamentário nomeado, ficará para a fazenda. A fazenda recolhe na ausência de herdeiros. Com isso, olha a importância. Anote. A fazenda pública não é beneficiada pela transmissão automática de Sezini. Tá lembrado da transmissão automática de Sezini? 1784, é isso aí. Aquela transmissão automática de Sezini, 1784, não beneficia a fazenda pública. A fazenda pública não será beneficiada pela transmissão automática de Sezini, porque a transmissão automática de Sezini é para os herdeiros. Para os herdeiros, a fazenda não é herdeira. Por isso que ela não pode ser beneficiada por Sezini. Nessa linha de compreensão, nessa linha de entendimento, então você percebe, se a fazenda não é herdeira, se a fazenda não recebe através da transmissão automática de Sezini, então a morte não gera aquisição de propriedade pela fazenda pública. Não gera. A morte do titular não gera aquisição de propriedade automática pela fazenda pública. A fazenda não se torna proprietária porque Sezini não opera em seu favor. Sendo assim, o Código disponibiliza o procedimento especial de jurisdição voluntária. Comigo, hein? Procedimento especial de jurisdição voluntária de herança jacente e herança vacante. Esse procedimento especial de jurisdição voluntária, herança jacente e herança vacante, significa que este procedimento tende a reconhecer a titularidade da fazenda sobre aquele patrimônio porque não se deixou herdeiro sucessível. Não se deixou herdeiro sucessível e, portanto, a fazenda pública arrecada o patrimônio. Um detalhe importante: a aquisição de propriedade pela fazenda pública só se opera pela decisão. Anotou? A aquisição de propriedade pela fazenda pública só se opera
pela decisão judicial. É isso que entende o STJ. Na sua tela você confere comigo. Está aqui. O STJ assim trata a matéria, você confere o RESP 253, 719 do Rio de Janeiro, que continua lindo, claro. A aquisição da propriedade pela fazenda pública só se opera pela decisão judicial. Enquanto a decisão não for proferida, não há aquisição de propriedade pela fazenda pública. Com isso, olha onde é que nós vamos chegar. Olha o quanto de importância tem esse assunto. Por isso, é que é possível usucapir a herança jacente vacante antes da sentença. É possível usucapir. É possível usucapir os bens que compõem a herança jacente ou vacante antes da sentença. Exatamente porque a fazenda pública ainda não é proprietária. Confira comigo. Esse é o entendimento do STJ. Você confere isso no agravo regimental, em agravo de instrumento. Agravo regimental em agravo de instrumento 851-228 do Rio de Janeiro. É possível o uso capião dos bens que integram a herança jacente e vacante antes da sentença de vacância. Antes da sentença de vacância. Muita gente aí pode terminar incorrendo num equívoco por conta, e muita gente pode terminar deixando passar despercebida a ideia. A herança jacente vacante é porque a fazenda pública é herdeira. Se ela é herdeira, ela recebe automaticamente por Sesine. Não é. A fazenda não é herdeira. A fazenda não recebe automaticamente por Sesine e é por isso que, enquanto não for proferida a sentença de vacância, é possível usucapir bens integrantes da herança jacente e vacante. Tem um dado importante, é que o artigo 1823 do Código Civil, 1823 do Código Civil, estabelece que se todos os herdeiros renunciarem, o procedimento de herança jacente e vacante será simplificado, admitindo-se a abertura direto da vacância. Se todos os herdeiros renunciarem. Se todos os herdeiros renunciarem, esse é o 1823, está aqui na sua tela. 1823, Código Civil, se todos os herdeiros renunciarem, simplifica-se o procedimento, sendo possível declarar de imediato a vacância. A vacância. Veja, o procedimento é primeiro declaração de jacência, depois declaração de vacância. Se todos os herdeiros renunciam, pula-se a fase de jacência e desemboca-se direto na fase de vacância. É um detalhe importante porque quanto mais cedo chegar na fase de vacância, mais cedo o patrimônio será transferido para a fazenda pública. Esse é o procedimento de herança jacente e vacante, muito importante, viu? Fica ligado no movimento. Tem outro assunto, da parte geral, pouco explorado. Esse primeiro assunto foi da parte de sucessões, né? Agora tem o assunto da parte geral. E é o assunto da parte geral que tem interesse fazendário. Tem. Tem interesse da fazenda pública, mas é um assunto pouco explorado. Às vezes até nem se estuda na faculdade. O professor na faculdade pula. E aí os alunos às vezes vão deixando para lá e não percebem a importância que esse tema tem. Confira na sua tela, eu vou agora abordar a participação do poder público na dissolução das associações. Participação do poder público na dissolução das associações. É um tema muito interessante, muito. Pois bem, associações são pessoas jurídicas de direito privado? Claro. As associações são pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de partilha de lucro. Eu não vou falar sem finalidade lucrativa, porque eu acho que toda pessoa jurídica tem finalidade lucrativa, inclusive as associações e fundações. Elas têm finalidade lucrativa porque elas não querem ficar sem ter lucro, e se não tiverem lucro, podem até encerrar suas atividades. Então, a distinção aqui é a seguinte: a pessoa jurídica, relativa às associações e fundações, elas não podem partilhar o lucro. As associações, portanto, são entidades sem finalidade de partilha de lucro e com alcance social.
e com alcance social. Todo mundo sabe aí uma associação para finalidade esportiva, finalidade de proteção do meio ambiente. Não faltam as associações. Uma coisa importante, o estatuto associativo deve garantir a todos os associados, direitos iguais. Então, todos os associados precisam ter direitos. Por exemplo, direito ao voto. Direito ao voto. O associado tem direito de votar. Agora, embora todos os associados devam ter direitos iguais, eles podem ter vantagens diferenciadas. Confira o artigo 55. Artigo 55, os associados devem ter direitos iguais. Direitos iguais. Apesar disso, muito embora, eles possam ter vantagens especiais. E é verdade mesmo. Nas associações, nós vamos encontrar alguns associados são associados remidos. Aí não precisam pagar a contribuição. Tem outros que pagam uma joia para se associar, né? Uma taxa de adesão, às vezes chama de joia. Enfim, existem diferentes categorias de associados. Tem um associado que é convidado, tem um associado que precisa de aprovação. Diferentes categorias de reconhecimento de vantagens aos associados. Beleza. Eles todos precisam ter direitos, mas alguns podem ter vantagens diferenciadas, benefícios diferenciados. E outro detalhe importante, a qualidade associativa é, regra geral, intransferível, salvo disposição contrária. Está aqui no 56, olha só. A qualidade de associado é intransmissível, salvo disposição contrária. Portanto, se o estatuto nada disser, se o estatuto não mencionar nenhuma situação diversa, a qualidade associativa não permite a transferência. Não é possível se transmitir a qualidade de associado. Perceba, portanto, que a associação não pode ter finalidade de partilha de lucros. Todos precisam ter direitos, mas alguns podem ter vantagens diferenciadas. E a qualidade associativa é intransferível, salvo disposição contrária. Muito bem. Mas aí vem as duas grandes perguntas. As duas grandes perguntas que podem cair num concurso sobre associação são as seguintes. Primeira, o associado pode ser expulso? Ele pode ser excluído da pessoa jurídica? A segunda, se a associação se extinguir por algum motivo, seja por que motivo for, se a associação se extinguir, para onde irá o patrimônio residual? Para onde irá o seu patrimônio remanescente? A primeira pergunta, sobre a possibilidade de exclusão de associado, é uma pergunta que já contou com a mudança do Código Civil. Johnny lhe mostra o 57, Código Civil na sua tela, e esse artigo 57 vai dizendo que é possível excluir o associado, sim, mas só é possível excluir o associado se tiver justa causa. Justa causa, com direito de defesa e de recurso. Você já pode perceber que esse artigo 57, ao prever o direito de defesa, o direito de recurso e a indicação de justa causa, esse artigo 57 se conecta diretamente à tese concebida pelo Supremo no recurso extraordinário 201, 819 do Rio de Janeiro, que é a tese da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Essa tese da eficácia horizontal dos direitos fundamentais aplica-se com perfeição nesse artigo 57. O artigo 57 é um belo exemplo dela, dizendo que o associado só pode ser excluído se tiver justa causa, se tiver direito de defesa, direito de recurso, porque o devido processo legal se aplica também nas relações entre particulares. O devido processo legal vincula também as relações entre iguais. Esse precedente do Supremo é aquele do famoso caso da Associação dos Compositores. É o caso. É um compositor que pertencia a uma associação no Rio de Janeiro e a associação resolveu excluí-lo. E aí o compositor foi à justiça dizendo o seguinte: olha, eu fui excluído porque eles entenderam que eu sou muito chato,
nenhum associado quer que eu fique, botaram em votação, levante o dedo quem quer excluir o chato, todo mundo quis me excluir, beleza. Só que eu não cometi crime nenhum. E se eu tivesse cometido, eu teria direito a ampla defesa, contraditório, presunção de inocência, advogado, prova, recurso. Eu não cometi crime, eu apenas sou chato. Eu quero ter isso tudo. E o Supremo, nesse precedente, de onde ele mostra ele novamente, 201, 819 do Rio, o Supremo, nesse precedente, assegurou a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, dizendo que realmente o associado só pode ser excluído se ele tiver justa causa, se ele tiver o devido processo legal. Agora, o quórum de aprovação para exclusão do associado será aquele previsto no Estatuto. O quórum de aprovação será aquele previsto no Estatuto, veja, portanto, que são coisas diferentes. E, finalmente, chegamos a outra questão interessante, a outra questão palpitante sobre a associação. Qual o destino do patrimônio residual na hipótese de extinção? Extinta a associação, para onde vai o seu patrimônio residual? Esse artigo é o 61. Esse artigo é o 61. E esse artigo 61 estabelece o seguinte: 61 Código Civil. Se a associação for dissolvida, na hipótese de extinção da associação, o patrimônio residual, o patrimônio remanescente, primeiro, sofrerá a dedução das frações ideais eventualmente pagas. Dedução das frações ideais eventualmente pagas. Você deve estar pensando o que são essas frações ideais. Eu comentei aqui rapidamente. O Estatuto da Associação pode exigir, para que alguém se associe a ela, para que alguém passe a ser sócio, o Estatuto pode exigir, efetivamente, a prestação de uma joia, a prestação de uma fração ideal. Essa fração ideal, eu estou chamando ela de joia, você chama do nome que você quiser. Pois bem, essa fração ideal ou joia é aquilo que se paga para se associar. É uma taxa de associação. Pois bem, essa taxa para associação constitui a fração ideal. Se algum associado pagou, se algum associado contribuiu com a joia, com a fração ideal, extinta a associação, o associado tem direito de recebê-la. O associado tem direito de ser restituído daquilo que pagou para se associar. Atenção, não confunda a fração ideal com a taxa de manutenção. Taxa de manutenção é aquilo que se paga todo mês para manter a associação. Aquilo se chama taxa de manutenção. É aquilo que mensalmente vai ser pago, é a contribuição mensal para custear as despesas. A taxa de manutenção não será restituída até porque ela foi paga para custear despesas. Então vamos lá, na tela comigo. Primeiro, dedução das frações ideais. Dedução das frações ideais quando houver a cobrança de fração ideal. E depois o patrimônio que sobrar será destinado à entidade não lucrativa prevista no Estatuto. Entidade não lucrativa prevista no Estatuto. Prevista no Estatuto. O Estatuto deverá prever uma entidade não lucrativa, que pode ser municipal, estadual, federal, e que tenha finalidade idêntica ou semelhante. Finalidade idêntica ou semelhante. Portanto, acompanhe. Nesse caso, deduz-se as frações ideais, devolvem-se as frações ideais, e o que sobrou, o que remanesceu, irá para outra entidade de finalidade não lucrativa no município, no estado, na União, atenção, com finalidade idêntica ou semelhante. E se o Estatuto nada disser? Se o Estatuto nada disser, a Assembleia será convocada,
será convocada a Assembleia dos Associados, será convocada para indicar essa outra entidade. Então, se a entidade não estiver expressa no estatuto, convoca-se a Assembleia de Associados para que se manifeste, para que indique uma outra entidade não lucrativa, municipal, estadual ou federal, de finalidade idêntica ou semelhante, para receber o patrimônio residual. Mas aí vem mais outra pergunta, e se não tiver? E se não tiver, a Fazenda Pública recebe. A Fazenda Pública recebe. É o parágrafo 2º. E o parágrafo 2º dizendo: não existindo no município, no estado, no DF ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas nesse artigo, não lucrativa, de finalidade igual ou semelhante, o que remanescer do seu patrimônio se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Se devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Perceba, portanto, que não havendo indicação no estatuto de uma outra entidade não lucrativa de finalidade igual ou semelhante, municipal, estadual ou federal, não havendo, convocando-se a Assembleia e também não existindo indicação, o patrimônio remanescente de uma associação ficará para a Fazenda Pública do Estado, do DF ou da União. Do DF ou da União, evidentemente, o DF no âmbito do Distrito Federal, a União no âmbito dos territórios, não temos mais nenhum território, enfim. Mas aí você já percebe que o poder público arrecada e que o patrimônio residual de uma associação não será partilhado entre os associados. O patrimônio residual de uma associação não será partilhado entre os associados. A solução, inclusive, é distinta, a solução, inclusive, é diferente daquela que se preconizou em relação à fundação. No que diz respeito à fundação, a solução é diferente. Quem faz concurso, pegadinha. Por que a solução é diferente? No que diz respeito às fundações, se o estatuto não dispuser o destino do patrimônio residual, se o estatuto não disser, sim, qual vai ser o destino do patrimônio residual? O patrimônio residual vai para tal lugar, ou então volta para o instituidor, por exemplo. Se o estatuto fundacional nada disser, o patrimônio residual de uma fundação será incorporado, atenção, o patrimônio residual de uma fundação será incorporado em outra fundação de finalidade igual ou semelhante indicada pelo juiz. Indicada pelo juiz. Portanto, acompanhe o raciocínio. Se a fundação já indicou no seu estatuto o destino do patrimônio residual, está resolvido. Se não indicou, esse patrimônio residual será incorporado por uma outra entidade, por uma outra fundação de finalidade igual ou semelhante indicada pelo juiz. Solução distinta, bem distinta, daquela que se deu para o patrimônio residual das associações. Uma pegadinha, a diferença entre o destino do patrimônio residual da associação e o destino do patrimônio residual da fundação. Fica ligado, fica atento, viu? Muito bem, essa é uma questão importante. Tem mais uma. Vamos mudar de assunto? Você confere comigo agora outro assunto importante. Responsabilidade civil e penal de pessoa jurídica. Vem comigo. Responsabilidade civil e penal das pessoas jurídicas. E esse assunto é um assunto bastante controvertido. Eu vou objetivar o assunto, vou tornar a matéria mais clara para a gente fazer essa revisão. E eu começo falando da responsabilidade penal ambiental. Aí está o número da lei, a Lei 9.605 de 98. 9.605 de 98. Essa Lei 9.605 de 98 instituiu entre nós a possibilidade, pela primeira vez, de responsabilidade penal de pessoa jurídica. Então vamos lá. Primeiramente, vamos falar da responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Somente nessa Lei 9.605 de 98, eu li até outro dia alguns autores discutindo se poderia ter responsabilidade penal de pessoa jurídica por crime contra a ordem financeira. Pode não, pode não. No Brasil, responsabilidade penal de pessoa jurídica é exclusivamente no âmbito
da responsabilidade penal ambiental. Só ela. Só a responsabilidade penal ambiental é que permite esse raciocínio. Pois bem, a Lei 9.605 de 98 estabeleceu a possibilidade de responsabilidade penal de pessoa jurídica por crime contra o meio ambiente. Por crime contra o meio ambiente. Importante, tanto a pessoa jurídica de direito privado quanto a pessoa jurídica de direito público. Tanto a pessoa jurídica de direito privado quanto a pessoa jurídica de direito público, uma e outra, podem ser responsabilizadas penalmente. As sanções são diversas. As sanções vão desde a aplicação de multa até a possibilidade de interdição do estabelecimento. E são sanções variadas. É claro que, no que diz respeito às pessoas jurídicas de direito público, não se poderá aplicar a sanção de extinção da personalidade. Ela não pode ser extinta por decisão judicial, numa ação penal. Então, em relação às pessoas jurídicas de direito público, nós vamos ter aí uma limitação na aplicação das sanções. É bem verdade que os penalistas tornaram esse debate muito interessante, acalorado. Os penalistas se insurgiram contra essa imputação penal às pessoas jurídicas. Os penalistas fazem uma crítica muito dura da lei, dizendo que a pessoa jurídica não poderia praticar crime porque lhe falta um dos elementos do crime. Lhe falta o elemento subjetivo, o dolo. E pela impossibilidade de imputação do elemento subjetivo às pessoas jurídicas, pela impossibilidade de enxergar a pessoa jurídica atuando dolosamente, então os penalistas terminam por dizer de toda a dificuldade que será ou da dificuldade que seria a imputação penal à pessoa jurídica. O STJ, participando desse debate e percebendo todas as críticas feitas pelos penalistas, mas ao mesmo tempo incorporando também os elogios à lei que são feitos pelos ambientalistas. Os ambientalistas, elogiam, acham que é importante essa responsabilidade penal de pessoa jurídica. Então, o STJ, participando desse debate, assumiu uma posição. Você confere ela comigo. RHC 24239, Espírito Santo. Recurso em habeas corpus RHC 24239, Espírito Santo. E o STJ estabeleceu aí que a demonstração do dolo da pessoa jurídica se dará pela presença simultânea do sócio da empresa no polo passivo da demanda. Ou seja, o STJ termina dizendo o seguinte: se a ação penal é dirigida simultaneamente, se a ação penal é dirigida concomitantemente à pessoa jurídica e ao sócio, o elemento subjetivo está provado. Porque o sócio representa a pessoa jurídica. E se ele atuou com o elemento subjetivo, ele estará induvidosamente demonstrado. Com isso, o STJ vai tornando a discussão mais interessante, mais acalorada e vai nos permitindo, de um modo ou de outro, aí, a percepção de como a pessoa jurídica pode ter imputação penal em nosso país. Então está aí o STJ balizando a matéria. E eu aproveito também para dizer que no que diz respeito à responsabilidade penal de pessoa jurídica, não esqueça que pessoa jurídica não pode se valer de HC. Habeas corpus não é bem para pessoa jurídica, né? Então confere comigo. O STJ vai dizendo que para a pessoa jurídica não dá para usar HC, mas sim mandado de segurança. E aí você confere a respeito à posição do STJ no agravo regimental em habeas corpus 244.050 de Pernambuco. 244.050 Pernambuco. Nesse agravo regimental em habeas corpus, o STJ então esclareceu a matéria de que a pessoa jurídica não pode se valer de HC. O caminho correto aí seria o manejo de um mandado de segurança para resguardar, para proteger os seus interesses. Como diz aí o ditado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falamos de responsabilidade penal. Eu não quero perder tempo, não. Responsabilidade civil de pessoa jurídica. Na sua tela você confere comigo. Responsabilidade civil de pessoa jurídica. Nessa revisão, eu quero lhe chamar a atenção para um detalhe. No nosso sistema jurídico, há uma bifurcação entre a responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito privado e a responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público. Bifurca-se. Bifurca-se o sistema trazendo regras específicas para a responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito privado,
outras regras para a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público. Atenção! Primeiro, responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito privado. Primeiro, responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito privado, confira comigo. No que diz respeito à pessoa jurídica de direito privado, a regra geral. No que diz respeito à responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito privado, a regra geral é a responsabilidade subjetiva. Subjetiva, você está acompanhando comigo na sua tela. Na sua tela, a regra geral é a responsabilidade subjetiva. Portanto, depende de culpa. Depende de culpa. A regra geral é de que pessoa jurídica de direito privado responde subjetivamente, portanto, responde quando provada a sua culpa. Você deve estar pensando, ih, Cristiano, isso não vai dar certo. Como é que vai provar a culpa da pessoa jurídica? Como? Não dá para provar a culpa da pessoa jurídica. Já viu a empresa atuar subjetivamente? É o mesmo problema da responsabilidade penal. Quem resolve isso é o Código Civil, nos artigos 932, inciso 3, combinado com o 933. Esses dois artigos estabelecem que a pessoa jurídica responde objetivamente se provada a culpa do seu agente. Veja, não é um caso de responsabilidade objetiva do agente, não. Veja só, a pessoa jurídica responde objetivamente pelo dano causado pelo seu agente. Note bem, o carro de uma empresa abalroou o seu. O carro de uma empresa, andando pela rua, colidiu no seu. Certo. Você precisa provar a culpa... Valeu, Fábio. Você precisa provar a culpa do motorista da empresa? Sim, claro! Provada a culpa do motorista da empresa. Agora precisa provar a culpa da empresa? Provar que ela foi desidiosa, omissa? Não. Provada a culpa do agente ou preposto, do empregado, prestador de serviço, agente ou preposto, não precisa ser relação de emprego. Não precisa ser relação de emprego. Provada a culpa do agente ou preposto, a pessoa jurídica responde objetivamente. 933 do Código. Provada a culpa do agente ou preposto, a pessoa jurídica responde objetivamente. 932, inciso 3 com o 933. Portanto, a regra geral é que a pessoa jurídica de direito privado responde subjetivamente, quando provada a culpa do seu agente ou preposto. Sabendo que, provada a culpa do agente ou preposto, aí não mais se discute a culpa da empresa. A empresa responde objetivamente se provada a culpa do seu agente ou preposto. A regra geral está mantida, a regra geral da responsabilidade subjetiva. Estamos discutindo a culpa do agente ou do preposto. Estamos. E o prazo? Prazo prescricional de 3 anos. 1, 2, 3. É o artigo 206, parágrafo 3º do Código. Anotou? 206, parágrafo 3º. Prazo prescricional de 3 anos é o prazo prescricional comum das pretensões indenizatórias. Prazo prescricional comum para as pretensões indenizatórias. Prazo prescricional de 3 anos para que se demande a pessoa jurídica pelo dano que ela causou ao terceiro. Tranquilo? Tem exceção. Tem exceção. A exceção é que é o danado, né? Exceção. As pessoas jurídicas de direito privado respondem objetivamente. As pessoas jurídicas de direito privado respondem objetivamente nos casos previstos em lei. Pessoa jurídica de direito privado responde objetivamente nos casos previstos em lei. Exemplo, dano ambiental. Dano ambiental, responsabilidade objetiva. Dano nuclear. Aliás, as duas, né? Tanto o dano ambiental quanto o dano nuclear são casos de responsabilidade objetiva com risco integral, tá lembrado? Beleza. Dano ambiental, dano nuclear, ambos responsabilidade objetiva com risco integral. Segue comigo. Dano ao consumidor também. Segue comigo. Empresa pública, sociedade de economia mista
e empresas prestadoras de serviço público respondem objetivamente naquilo que disser respeito à prestação do serviço público. Empresa pública, sociedade de economia mista e as prestadoras de serviço público respondem objetivamente naquilo que disser respeito à prestação do serviço público. Mais uma exceção, né? É pessoa jurídica de direito privado respondendo objetivamente. E o caso mais recente, esse não deu tempo de cair ainda. Por isso que eu quero falar dele aqui. Não deu tempo de cair em concurso ainda, você vai aprender comigo e vai cair. Vai cair. Vem comigo, confere na tela. É a Lei 12.846 de 2013. 12.846 de 2013. Novidade, hein? É uma grande novidade. Essa lei interessa a um só tempo ao direito civil e ao direito administrativo. E essa lei estabelece a responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. E olha só, civil e administrativa. Responsabilidade objetiva, civil e administrativa das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira. Anotou? Responsabilidade objetiva, civil e administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, seja nacional, seja estrangeira. Fraude, suborno, propina, esses escândalos que toda hora terminam sendo noticiados. Às vezes as pessoas jurídicas estão envolvidas nisso, numa grande fraude, numa grande simulação. Essas pessoas que prejudicam a administração pública, essas pessoas jurídicas que causam danos à administração pública, podem ser responsabilizadas de forma objetiva, civil e administrativamente. Responsabilidade objetiva, civil e administrativa. Um detalhe. Essa responsabilidade da empresa não exclui a responsabilidade civil, penal e administrativa do sócio. Do sócio ou do agente, enfim, de quem praticou o ato. Sócio, agente, preposto, seja lá quem for. A responsabilidade civil objetiva da empresa não exclui a responsabilidade civil, penal e administrativa de quem praticou o ato. Mais ainda, a legitimidade para requerer essa responsabilidade civil, olha que pegadinha, vê por que isso vai cair em concurso. A legitimidade é do poder público. É do poder público e também do Ministério Público. O poder público e o Ministério Público estão legitimados para requerer, o MP e o próprio poder público interessado estão legitimados para requerer em juízo a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que praticou atos lesivos à administração. As sanções aí podem ser restituição de bens e valores, suspensão das atividades e até mesmo dissolução compulsória. De novo, restituição de bens e valores, suspensão de atividades, multa e até mesmo a dissolução compulsória da empresa. São sanções que podem ser aplicadas na responsabilidade civil objetiva de pessoas jurídicas que praticam atos lesivos à administração pública. Por favor, não esqueça, essa responsabilidade objetiva é tanto civil quanto administrativa. Claro que para a responsabilidade administrativa não precisa do direito civil. Para a responsabilidade administrativa, a pessoa jurídica interessada vai estabelecer um procedimento administrativo interno. Através de um procedimento administrativo interno, a própria pessoa jurídica resolve a responsabilidade administrativa. O juiz resolve a responsabilidade civil. Você acabou de estudar comigo, portanto, a regra geral da responsabilização civil das pessoas jurídicas de direito privado. Qual é a regra geral? Responsabilidade subjetiva. E essa responsabilidade será objetiva nos casos previstos em lei. Dano nuclear, dano ambiental, dano ao consumidor. E aí, o exemplo agora do dano causado por pessoa jurídica de direito privado à administração pública, atos atentatórios à administração pública. Mas não esqueça também que, para além dos casos previstos em lei, o artigo 927, para além desses casos de responsabilidade objetiva, nos casos previstos em lei, o artigo 927 do Código permite ao juiz tornar objetiva uma responsabilidade que seria subjetiva quando a atividade desenvolvida pelo agente for habitual e de risco. 927, parágrafo único do Código Civil.
o juiz pode tornar objetiva uma responsabilidade que seria subjetiva se a atividade desenvolvida pelo agente for habitual e de risco. Se a atividade desenvolvida pelo agente é habitual e é de risco, o juiz pode tornar objetiva a responsabilidade que seria subjetiva. Perceba, portanto, que a pessoa jurídica de direito privado responde objetivamente nos casos previstos em lei, e também por decisão judicial, quando o juiz torna objetiva a sua responsabilidade que seria subjetiva. Importante, não esquece esse detalhe. Vamos agora mudar, vamos falar da responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito público. Na sua tela, responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público. Responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público é o 37, parágrafo 6º da Constituição. E esse artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público, e olha o detalhe, e também as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, é o que entende o Supremo, na tela. E também as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Está aqui a decisão do Supremo, RE, recurso extraordinário 179, 147, São Paulo. 179, 147, São Paulo. Bom, não esquece, hein? Então, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, seguem a regra da responsabilidade das pessoas de direito público. Seguem a regra da responsabilidade civil das pessoas de direito público. Muita atenção. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem, regra geral, objetivamente. Responsabilidade objetiva para as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público. Essa responsabilidade objetiva admite exclusão por caso fortuito, por força maior, por culpa exclusiva da vítima. Por caso fortuito, por força maior e por culpa exclusiva da vítima. Evidentemente, a pessoa jurídica de direito público que responder objetivamente pelo dano causado pelo seu agente ou preposto terá contra ele direito de regresso. Natural. A pessoa jurídica de direito público responde, mas tem direito de ser ressarcida. Quanto a este ressarcimento, o STJ vem entendendo, você confere aqui na sua tela, que não cabe denunciação da lide. O particular entra com ação contra o Estado, discutindo responsabilidade objetiva, e o Estado não pode denunciar da lide ali para o seu agente. Você confere o RESP 44.840 São Paulo, está aí na sua tela. 44840 São Paulo, inadmitindo a denunciação da lide nesse caso. Bom, e o prazo? Qual é o prazo prescricional que dispõe o Estado, o particular, para demandar o Estado? 3 anos também? Não. Olha só o que entendeu o STJ, está aqui na sua tela. RESP 1.251993. 1.251993. O STJ entendeu que o prazo prescricional para demandar o Estado é de 5 anos e não de 3. É de 5 anos e não de 3 o prazo prescricional para demandar o Estado. Esse é o entendimento do STJ. É que o decreto lá de 1932, o decreto 20.912/32, antigo, né? É que o STJ entendeu que aquele decreto é norma especial. E a norma especial afasta a norma geral. Portanto, norma especial afastando norma geral, posicionou-se o STJ. A prescrição da pretensão indenizatória contra a fazenda pública é diferente da prescrição da pretensão indenizatória comum. Esse é o posicionamento mais recente, você acabou de verificar comigo, do Superior Tribunal de Justiça. E vamos avançando, vamos falar de outra coisa, que eu também acho que é importante, olha, isso aqui está caindo muito. Direitos da personalidade da pessoa jurídica. Pessoa jurídica tem direito da personalidade? Eita, assuntozinho polêmico, viu? Esse eu acho que cai pela polêmica. Finalmente, tem, não tem? É o artigo 52 do Código, que está na sua tela. Esse artigo 52 do Código Civil estabelece que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. A simples leitura desse artigo 52
já nos conduz a uma conclusão simples. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Portanto, os direitos da personalidade são concebidos a partir da dignidade humana, e como são concebidos a partir da dignidade humana, pessoa jurídica deles não dispõe. Pessoa jurídica deles não dispõe. Pessoa jurídica não tem direitos da personalidade, mas tem a proteção que deles decorre. Pessoa jurídica não tem direitos da personalidade, mas tem a proteção que deles decorre. Observe que coisa interessante. Se a pessoa jurídica não tem direitos da personalidade, mas tem a proteção que deles decorre, então você já pode perceber, os direitos da personalidade não são reconhecidos às pessoas jurídicas, porque eles estão baseados na dignidade humana, mas a pessoa jurídica pode reclamar a proteção que deles decorre. No que couber. No que couber, naquilo que a sua falta de estrutura biopsicológica permite exercer. Naquilo que a sua falta de estrutura biopsicológica permite exercer. A pessoa jurídica pode ter a proteção do nome, pode ter a proteção da imagem, pode ter a proteção do segredo, mas a pessoa jurídica não vai ter proteção da integridade física ou da integridade psíquica. Aí não vai ter. No que couber. Bom, de qualquer sorte, pessoa jurídica não tem direitos da personalidade, mas merece a proteção que deles recorre. Nesse sentido, você confere o enunciado 286 da Jornada de Direito Civil. Está aqui o enunciado 286 dizendo isso. E, claro, a conclusão a que se chega, inexoravelmente, súmula 227 do STJ, aqui, é que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Pode. Eu colocaria só uma vírgula e escreveria aqui. No que couber. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral no que couber. Naquilo que a sua falta de estrutura biopsicológica permite exercer. Naquilo que a sua falta de estrutura biopsicológica permite exercer, a pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. E pode sofrer dano moral porque ela merece a proteção que decorre dos direitos da personalidade. Outro assunto que eu também considero relevante, um outro assunto de relevo, exige sua atenção, está aqui na sua tela, a desconsideração da personalidade jurídica. A teoria da desconsideração, a teoria do desregar, teoria da desconsideração do desregar. Esse é o artigo 50 do Código, é outro artigo que precisa da sua atenção, precisa mesmo. Artigo 50 do Código Civil. Artigo 50 do Código Civil. Eita assuntozinho, viu? Toda hora caindo em concurso. Em caso de abuso da personalidade jurídica, esse abuso da personalidade jurídica ele precisa ser marcado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, diz o Código, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado esse abuso pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, o juiz pode decidir, olha o que ele diz, a requerimento da parte ou do MP. Vale dizer, o juiz não pode de ofício. O juiz não pode de ofício. A requerimento da parte ou do MP, quando intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios. Aqui está o fundamento da desconsideração da personalidade jurídica. Alguns assuntos que aqui me parecem relevantes. O primeiro, atenção aqui, ó. Nessa parte que o Código diz, a requerimento da parte ou do MP, lembrar que a doutrina no Brasil vem admitindo o pedido de desconsideração formulado pela própria pessoa jurídica e pelo poder público. O pedido de desconsideração pode ser formulado pela própria pessoa jurídica ou pelo poder público. Importante chamar a atenção, a própria pessoa jurídica pode provocar sua desconsideração ou o poder público. O que não se permite é a desconsideração ex officio. O que não se permite é que o juiz determine a desconsideração de ofício. Um outro dado importante, um outro dado relevante é que o artigo 50 diz assim, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas obrigações, olha o que diz aqui, sejam estendidos aos bens particulares
dos administradores ou sócios. Aqui vale a pena você ficar atento. O artigo 50 permite que a desconsideração atribua a responsabilidade não só aos sócios, mas também aos administradores. Não precisa ser sócio, pode ser simplesmente um administrador. Mas, seja sócio, seja administrador, é preciso que pratique ato de gestão. Só pode ser atingido pela desconsideração o sócio ou administrador que praticou ato de gestão. O sócio ou administrador que efetivamente administrou, geriu e, portanto, que pode utilizar a pessoa jurídica abusivamente. Aquele sócio minoritário que tem 1%, 2%, esse não tem como praticar abuso de personalidade porque ele não gere a empresa. Daí, ser o sócio ou administrador que pratique atos de gestão. Nesse sentido, o enunciado número 7 da jornada inclusive. Agora, e que ato de gestão é esse? Praticar um ato ultra vires, não lembra não? Ato ultra vires é aquele ato com excesso de poder. Ato ultra vires é aquele ato que ultrapassa, que excede os poderes conferidos. O sócio pratica um ato ultra vires quando o sócio vai além daquilo que podia. A prática pura e simples de um ato ultra vires autoriza a desconsideração? O STJ responde, não, está na sua tela. Aqui na sua tela é o RESP 448-471 de Minas Gerais. E nesse precedente o STJ diz o seguinte, a prática de um ato ultra vires com excesso de poder, não é suficiente por si só para a desconsideração. Mas gera a responsabilidade civil da empresa. O sócio excedeu os limites, excedeu os poderes, isso por si só não é suficiente para a desconsideração, porque a desconsideração exige requisito. Mas isso é suficiente sim, de qualquer sorte, para atribuir responsabilidade civil à empresa pelo ato praticado pelo seu sócio. Olha, também aproveito para dizer que essa responsabilidade civil atribuída ao sócio ou ao administrador, quando praticar o ato com abuso, essa responsabilidade civil vem sendo admitida também na desconsideração inversa. A desconsideração inversa, ou seja, quando desconsidera-se o sócio para atribuir responsabilidade para a empresa. É o caso do direito de família, do direito das sucessões, aquele sócio que transfere todo o patrimônio pessoal para a empresa e com isso ele prejudica o herdeiro, ou prejudica o cônjuge, o companheiro, enfim. Nesse caso, a jurisprudência admite a chamada desconsideração inversa. Nesse caso, desconsidera-se a pessoa do sócio e atribui-se a sua dívida pessoal à empresa. O fundamento é o mesmo. É exatamente o mesmo fundamento desse artigo 50. Mas onde eu apostaria realmente as minhas fichas na desconsideração é na belíssima discussão se esse artigo 50 acolhe a teoria maior ou a teoria menor da desconsideração. Acompanhe comigo. A desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 do Código, essa desconsideração vem tendo uma discussão doutrinária se ela é baseada na teoria maior ou na teoria menor. Em breves palavras, só para você revisar comigo, atento. De acordo com a teoria maior, a desconsideração sempre exige requisito específico. Para que se tenha desconsideração, exige-se um requisito específico. Já a teoria menor é a teoria que atribui responsabilidade pessoal ao sócio sem qualquer elemento. É a mera atribuição de responsabilidade pessoal ao sócio. Uma mera atribuição de responsabilidade pessoal ao sócio, independentemente de qualquer requisito específico. No que diz respeito à teoria maior, nós vamos ter um desdobramento. Teoria maior objetiva e teoria maior subjetiva. A depender de qual seja esse requisito específico. A depender de qual seja. Se o requisito específico for a culpa, teoria maior subjetiva. Se esse requisito específico não for a culpa, for um requisito objetivo, teoria maior objetiva.
Veja, portanto, que nós vamos ter um desdobramento da teoria maior em teoria maior objetiva e teoria maior subjetiva. A teoria menor não exige requisito nenhum. Só atribui responsabilidade ao sócio e pronto. É o exemplo do artigo 2º da CLT e do artigo 7º do CTN, e do artigo, 134 do CTN. O artigo 2º da CLT cria uma hipótese de responsabilidade solidária do sócio por dívida trabalhista e previdenciária. Esse é o 2º da CLT. O 134 do CTN cria um caso de responsabilidade subsidiária do sócio por dívida fiscal. Mas aquilo não é desconsideração. Aquilo é responsabilidade solidária subsidiária. Toda vez que se atribui responsabilidade ao sócio, para a teoria menor tem desconsideração. Então esses dois casos seriam casos de desconsideração para a teoria menor. O artigo 50, que está na sua tela, ele estabelece, em caso de abuso da personalidade. Portanto, esse artigo 50 exige um requisito específico. O abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Portanto, aqui está a teoria maior, exigiu um requisito específico, objetiva, não exigiu culpa. Teoria maior objetiva é adotada pelo Código Civil. Abuso da personalidade por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Agora, não pense que o direito brasileiro ignora a teoria menor. Não pense. O direito brasileiro acolhe, abraça a teoria menor no 28, parágrafo 5º do CDC. O Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: em caso de insolvência do fornecedor, causando dano ao consumidor, o sócio da empresa responde pela sua dívida perante o consumidor. Olha só, em caso de insolvência, mera insolvência do fornecedor, com prejuízo para o consumidor, o sócio responde pela dívida causada. Simples assim, responsabilidade pessoal do sócio por dívida da empresa independente de requisito, teoria menor. Veja, portanto, que no direito brasileiro nós convivemos com ambas. Nós vamos conviver com a teoria maior no Código Civil, artigo 50, com a teoria menor no 28, parágrafo 5º do CDC. Uma e outra terminam colaborando, terminam ajudando aí para a compreensão do sistema jurídico de desconsideração da personalidade jurídica. Muito bem, quer outro assunto interessante? Está aqui na sua tela. Outro assunto importante que eu pontuo na aula de hoje: aquisição de propriedade pelo registro em cartório. Cristiano, por que você vai falar disso? Eu vou te falar por quê. No Código Civil, 1245, 1245, anotou? No Código Civil, o artigo 1245 estabelece que a aquisição de propriedade imóvel se dá pelo registro em cartório. O registro em cartório de imóveis é o requisito para a aquisição de propriedade. Olha, isso é até uma pegadinha que eu quero registrar. No direito brasileiro, não se adquire propriedade por contrato. A celebração de um contrato, de uma relação obrigacional, não é suficiente para a aquisição de propriedade. Não é. A aquisição de propriedade exige, além da celebração de um contrato, para além de um contrato, é preciso um outro ato. Que outro ato é esse? A tradição para os móveis, o registro para os imóveis. Tradição para os móveis, registro para os imóveis. Somente com a prática desse ato é que se perfaz a aquisição da propriedade, sendo o contrato insuficiente. Feita essa observação, eu quero lhe lembrar que esse artigo 1245 consagra entre nós presunção relativa de titularidade pelo registro. É isso aí. No Brasil, o registro de imóveis não gera presunção absoluta de propriedade. Não! Gera presunção relativa. O registro de imóveis não gera presunção absoluta, mas sim presunção relativa. Para alguém lhe perguntar na prova, para você respirar tranquilo, só existe um caso no Brasil, só um, de presunção absoluta de propriedade por registro público. Só um. Sabe qual é? É o registro Torrens. É o registro Torrens que é exclusivo para bens imóveis. O registro Torrens exclusivo para bens imóveis rurais. Rurais.
O registro Torrens é o único caso no Brasil de presunção absoluta de propriedade por registro público. Único caso. E volto a dizer, exclusivo para os imóveis rurais. Só por curiosidade, o registro Torrens depende de decisão judicial. Só se constitui o registro Torrens através de uma decisão judicial. Razão pela qual termina sendo muito importante que você acompanhe esse raciocínio, que você acompanhe essa lógica. Regra geral no Brasil, registro público gera presunção relativa. Se for registro Torrens, excepcionalmente, essa presunção se torna absoluta. Ora, se o registro público no Brasil gera presunção relativa, então você já pode perceber que existe possibilidade de evicção por conta dessa presunção relativa. Lógico, a presunção relativa de propriedade pode dar ensejo à evicção. E é por isso, é exatamente por isso, que o Supremo vem entendendo, na tela, hein? Confere comigo. O Supremo vem entendendo que, olha aqui, recurso extraordinário 175-739, 175-739, de São Paulo. Nesse recurso extraordinário 175-739 São Paulo, o Supremo vem reconhecendo a possibilidade de responsabilidade civil do Estado. É isso aí. Responsabilidade civil do Estado por conta da atuação do tabelião. Se o tabelião, por algum motivo, colaborou para a ocorrência da evicção, se o tabelião, de um jeito ou de outro, se o tabelião colaborou, ainda que omissivamente, para a ocorrência da evicção, é possível falar em responsabilidade civil do Estado. Um outro dado também importante é pontuar a existência hoje da tese da função social registral. O que é a função social registral? É a função social do registro público. Essa função social registral é dizer que um terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado pelo registro público. O terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado pelo registro público. Confira comigo a posição do STJ. Nesse sentido, inclusive, olha, RESP 675-361 do Ceará, 675-361 do Estado do Ceará, dizendo que se um terceiro de boa-fé adquirir um bem em fraude de execução, terceiro de boa-fé reconhecer um bem em fraude de execução, ele estará protegido. É a súmula 375 do STJ também na sua tela. Essa súmula 375 está dizendo que o reconhecimento de fraude depende do registro da penhora. Se não tiver registro da penhora, protege-se o terceiro de boa-fé. E isso é extremamente importante para demonstrar, para evidenciar que o registro público no Brasil vai trazendo eficácia relativa. Olha, a maior prova de que a eficácia do registro público é relativa é a possibilidade de retificação. Lógico, o registro público pode ser retificado, pode ser corrigido. Resta saber como. Na sua tela, você confere para facilitar sua compreensão. A retificação de registro pode ser em cartório, e essa retificação em cartório através de um procedimento meramente administrativo, quando não houver interesse de terceiros. Se não há interesse de terceiros, não havendo interesse de terceiros, a retificação, a correção do registro será em cartório, por um procedimento tão só administrativo, quando não houver interesse de terceiros. Que o nome do titular é José, consta João, pronto. Não há interesse de terceiros, procedimento administrativo em cartório. Mas o procedimento de retificação será na vara de registros públicos, e será na vara de registros públicos por procedimento de jurisdição voluntária, portanto, por um procedimento não contencioso, e lembrando que nos procedimentos de jurisdição voluntária, o artigo 1109 do CPC permite a decisão com base na equidade, dizendo que o juiz não está adstrito ao princípio da legalidade estrita. 1109 do CPC, jurisdição voluntária admite julgamento por equidade, não estando o juiz adstrito à legalidade estrita. Então, nesse caso, será por jurisdição voluntária quando há interesse de terceiros, mas não ampliação da área do imóvel. Há interesse de terceiros, mas não há ampliação da área do imóvel. Exemplo, quer
alterar o valor da compra e venda. Alterado o valor da compra e venda pode despertar o interesse da fazenda pública no recolhimento do imposto. Então, há interesse de terceiro, fazenda pública, quando se quer alterar o valor da compra e venda do imóvel, mas não haverá ampliação da área. Jurisdição voluntária na vara de registros. E será na vara cível, por procedimento comum ordinário, está aqui o entendimento do STJ, RESP 323924 de Santa Catarina, será por procedimento ordinário na vara cível, quando houver interesse de terceiros e houver ampliação da área do imóvel. Se há interesse de terceiros, se há ampliação da área do imóvel, aí, necessariamente na vara cível, através de um procedimento comum ordinário. O motivo é simples. É que, com isso, nós vamos percebendo que não se pode utilizar o procedimento de retificação como sucedâneo de uso capião. Não se pode pegar o procedimento de retificação como sucedâneo, como substitutivo da ação de uso capião. Só por isso. E vamos para a reta de chegada. Eu já aponto para a chegada. Você enxerga comigo agora o último assunto de hoje, está na sua tela, uso capião. E eu preparei para terminarmos a aula de hoje um grande painel, um grande panorama sobre uso capião. Meu amigo Jones vai aqui comigo fazendo um esforço danado para a gente não perder nenhuma informação, né, Jones? Vai e volta comigo aqui agora. Olha só. Os tipos de uso capião no Brasil. Na sua tela. Primeiro, uso capião extraordinário. E qual é o uso capião extraordinário? É aquele que exige apenas os requisitos obrigatórios. Apenas os requisitos obrigatórios e ele tem prazo de 15 anos. O prazo é de 15 anos, sabendo que o juiz pode reduzir de 15 para 10 se o uso capiente estiver cumprindo a função social. Se o uso capiente estiver cumprindo a função social, o juiz pode reduzir esse prazo de 15 para 10. Esse é o uso capião extraordinário. Somente os requisitos obrigatórios. Você não lembra não, né? Quais são os requisitos obrigatórios? Coisa idônea. Que a coisa seja idônea. Que a coisa seja suscetível de uso capião. Os bens públicos, por exemplo, não admitem uso capião. Epa. Não se admite uso capião da propriedade de bem público. Mas é possível uso capião de direito real na coisa alheia de bem público. Confira o STJ, amigo. Exemplo, enfiteuse de terra pública. É possível usucapir a enfiteuse de terra pública. Porque nesse caso, o que se está a usucapir não é a propriedade. O que se está a usucapir nesse caso é o direito real na coisa alheia, confirmando que a propriedade é do poder público. Então, primeiro requisito, coisa idônea. Coisa hábil. Segundo requisito, posse qualificada. Posse qualificada é posse mansa, pacífica e com ânimos domini. Então, posse qualificada, mansa, pacífica, com ânimos domini e ininterrupta. E, finalmente, o prazo. Nesse caso, o prazo é de 15 anos, podendo o juiz reduzir para 10 se o uso capiente estiver cumprindo a função social. Já o uso capião ordinário, 1242, ele vai exigir os requisitos obrigatórios e também os facultativos. Os facultativos são justo título e boa-fé. Perceba que a boa-fé não é requisito do extraordinário, só do ordinário. E qual é o prazo? 10 anos. 10 anos, podendo o juiz reduzir para 5. Podendo o juiz reduzir para 5 se o uso capiente provar que ele estava cumprindo a função social e que o seu justo título foi constituído por escritura pública. Uso capião ordinário é a soma dos requisitos obrigatórios e facultativos. Prazo de 10 anos, podendo o juiz reduzir para 5 se estiver cumprindo a função social e se provar que o justo título foi constituído por escritura pública. Vem o uso capião tabular. É o artigo 214 da Lei de Registros Públicos. Bom, mas o que é o uso capião tabular? É a possibilidade de alegar uso capião em uma ação de nulidade de registro público. Em uma ação de nulidade de registro público, o interessado ajuiza uma ação contra o titular, dizendo, olha, esse registro público que você tem aí é nulo. Ele diz, tudo bem. Na contestação ele pode dizer, ainda que seja nulo, eu já uso capi. Então, o uso capião alegado numa ação de nulidade de registro público é chamado de uso capião tabular, 214, parágrafo 5º da Lei de Registros Públicos. Ele exige os mesmos requisitos do ordinário.
porque ele discute a nulidade de um registro. Então são os mesmos requisitos do usucapião ordinário para que se aperfeiçoe o usucapião tabular. Segue comigo. Usucapião especial urbano individual. Qual é o especial urbano individual? 1240 do Código. Prazo de 5 anos. Imóvel urbano não superior a 250 metros quadrados. Imóvel urbano não superior a 250 metros quadrados, prazo de 5 anos. O proprietário não pode ser titular de outro imóvel, não pode ser titular de nenhum outro imóvel, nem rural nem urbano. Ele tem que ter fixado moradia, tem que provar que fixou moradia, por si ou por sua família. E esse usucapião especial urbano só pode ser usucapido uma única vez. Só uma. Só se pode usucapir uma única vez o usucapião especial urbano. Daí, esse usucapião especial urbano é chamado de pró-moradia. Pró-moradia. Para morar, né? Então tá certo. Já o usucapião especial urbano coletivo vem do Estatuto da Cidade, artigos 10 a 12. 10 a 12 do Estatuto da Cidade. É diferente. O usucapião especial urbano coletivo, ele também tem prazo de 5 anos. O prazo é o mesmo, 5 anos. Mas é imóvel urbano superior a 250 metros quadrados. Superior. O imóvel precisa ter mais de 250 metros quadrados. Os proprietários não podem ser titulares de outro imóvel, nem rural nem urbano. É preciso provar a moradia, mas olha o detalhe. É para a população de baixa renda que mora em conjunto. É um grupo de pessoas de baixa renda. É uma favela. Esse usucapião especial urbano coletivo é uma favela. E ele também admite uma única possibilidade. Uma única possibilidade usucaptiva. Esse é o usucapião especial urbano coletivo. Ele é quase igual ao urbano individual. O prazo é o mesmo. Claro que a extensão é diferente. O individual vai até 250 metros quadrados, o coletivo passa de 250 metros quadrados. A diferença é que no individual é uma pessoa só morando, no especial urbano coletivo é um grupo de pessoas que seja a população de baixa renda. Agora vem o usucapião conjugal. Essa é uma novidade do sistema. O usucapião conjugal familiar, ele vem do artigo 1240, letra A. 1240, letra A do Código Civil. Esse usucapião conjugal, ele tem prazo de 2 anos só. É o menor prazo. Prazo de 2 anos do abandono de lar. Abandono de lar pelo cônjuge, companheiro ou parceiro homoafetivo. Então, prazo de 2 anos de abandono de lar, de um imóvel urbano integrante da meação do casal e não superior a 250 metros quadrados. Imóvel urbano integrante da meação, portanto, o imóvel tem que pertencer a ambos. Ah, mas eu morava na casa que meu pai me emprestou, então não pode. Imóvel urbano integrante da meação. Eles não podem ser proprietários de outro imóvel, fixação de moradia e também uma única possibilidade. Esse usucapião aqui, na verdade, é um usucapião de meação. É aquela pessoa, aquele cônjuge ou companheiro que abandonou o lar e aquele que ficou vai usucapir a parte de quem saiu. Esse é o usucapião conjugal familiar, novidade do 1240, letra A do Código Civil. E agora, finalmente, o usucapião especial rural, 191 da Constituição. E o especial rural também tem prazo de 5 anos. Prazo de 5 anos, claro. Imóvel rural não superior a 50 hectares. Imóvel rural não excedente a 50 hectares. Inexistência de outra propriedade rural ou urbana. Fixação de moradia ou produtividade da terra. Fixação de moradia ou produtividade da terra. E, finalmente, a possibilidade de mais de uma aquisição. Diferente do usucapião urbano, individual, coletivo, do conjugal, o usucapião especial urbano, individual, especial urbano, coletivo e o usucapião conjugal só admitem uma aquisição. O especial rural, mais de uma. Você deve estar pensando, mas peraí, como é que vai ter mais de uma se precisa provar que não é proprietário? Adquiriu a primeira e vendeu depois. Simples. Esse é o usucapião especial rural. E por fim, terminando nossa revisão, é o usucapião como matéria de defesa. Aqui a súmula 237 do Supremo. Essa súmula 237 do Supremo vem reconhecendo a possibilidade de todo e qualquer usucapião, todos eles, essas espécies, essas categorias, podem ser alegadas como matéria de defesa dentro da contestação. Na própria contestação é possível alegar o usucapião como matéria de defesa.
Claro que essa alegação de uso capião como matéria de defesa ordinariamente não gera o registro. Não gera, porque para ter registro é preciso ter a citação dos interessados, a citação das fazendas públicas. Portanto, o uso capião alegado como matéria de defesa e acolhido na sentença, ordinariamente não gera registro, exceto se tratar do uso capião especial urbano ou especial rural. Se for especial urbano ou se for especial rural, aí o uso capião alegado como matéria de defesa excepcionalmente permite o registro. O uso capião alegado como matéria de defesa e acolhido pelo juiz excepcionalmente admitirá o registro quando se tratar do uso capião especial urbano e do uso capião especial rural. Recebi aqui a pergunta do Alisson Bruno. Alisson, um grande abraço para você, muito boa sorte. Ele me pede para fazer uma referência ao condomínio necessário, notadamente ao artigo 1328. Esse artigo 1328, Alisson, ele diz assim: o proprietário que tiver o direito de extremar, de dividir um imóvel com parede, muro, cerca, vala, adquirirá o direito à meação. O condomínio necessário, Alisson, condomínio necessário é o condomínio imposto por lei. Esse condomínio necessário ele pode ser fortuito ou pode ser legal. Vamos fazer na tela, Alisson? Então, você vai conferindo comigo na sua tela, Alisson. Esse artigo 1328 vai dizendo o seguinte, olha só, o condomínio forçado, ele pode ser um condomínio forçado por força de lei ou um condomínio forçado fortuito. Fortuito significa formado pela natureza, né? Formado por força de uma universalidade. Aqui é o exemplo da herança. Imagine 2 ou 3 irmãos que recebem uma herança, ali se forma um condomínio. Se forma ali um condomínio fortuito. O fortuito, a morte, formou esse condomínio, já que todos serão coproprietários da herança. Já o condomínio forçado, na hipótese de lei, é exatamente o caso do 1328 que você mencionou. Muro, parede, cerca, etc. Aqui você imagina, Alisson, aquelas casinhas das cidades do interior. Vê se você já viu essa. Aquelas casinhas do interior que ficam assim coladas uma na outra. Você já viu isso, Johnny? A parede de um serve também para o outro. Forma-se ali um condomínio forçado. E cada um dos condôminos terá o direito de extremar, terá o direito de fixar as divisas, os limites divisórios. Cada um deles. E cada um deles também pode realizar benfeitorias, melhoramentos, manutenção do muro, da cerca, da vala, etc. Bom, mas aí tem o caso, o meu vizinho com quem eu divido o muro, que é meu condômino de muro, o meu vizinho quer fazer uma obra suntuosa, ele quer colocar um muro cravejado de brilhantes da Índia. Vai ficar caro. Por quê? Porque se ele fizer essa despesa, como o condomínio pertence a ambos, vamos ter que dividi-la. Aí eu vou ao juiz e vou dizer, olha, eu não vou pagar o que ele quer não, ele quer um cimento importado lá da Itália, ele quer um cravejamento da Índia. Nesse caso, o que vai acontecer? O juiz fixará o valor médio, evitando despesas suntuosas. O juiz fixará o valor médio, evitando despesas suntuosas, para a divisão do condomínio forçado de muro, cerca, vala, etc. Mas tem toda a lógica do mundo a formação desse condomínio, Alisson. Muito boa sorte. Boa sorte a todos, meus amigos. Muito boa sorte. Eu recomendo a todos que façam uma revisão sobre a matéria. Recomendo aqui o Código Civil Interpretado, escrito por mim, pelo Luciano Figueiredo, que é colega aqui do nosso SERS, editora Juspodium. Você encontra no site da editora Juspodium, www.editorajuspodium.com.br. Muito boa sorte a todos. Obrigado ao pessoal da técnica aqui, sempre competentíssimo e eficiente. E, como sempre, eu estou te esperando aqui no SERS. Bom estudo, até mais!